Olá, pessoal, bem-vindos! Já pararam para pensar que existe uma ciência meio que secreta, sabe? Uma força invisível que move nosso dia a dia? Pois é, hoje a gente vai desvendar os mistérios da termodinâmica que está por trás de quase toda a tecnologia que a gente usa. Bora lá! Então, para começar, eu lanço uma pergunta. O que um motor de carro, uma geladeira e uma usina de energia gigantesca têm em comum? Poxa, parecem coisas que não têm nada a ver uma com a outra, né? Mas a verdade é que, no fundo, todos eles funcionam seguindo as mesmas regras. Existe uma conexão poderosa e invisível ligando tudo isso. E para a gente entender essa conexão, o primeiro passo é sacar o que realmente significa a palavra máquina. Essa palavra é a chave para a gente desvendar esse mistério. Então, vamos começar por aí. Olha, de forma bem simples, uma máquina é basicamente qualquer coisa que usa energia para fazer alguma tarefa. E o mais legal é a origem da palavra, que vem do grego mekaniê. Sabe o que significa? Uma invenção engenhosa. E pode apostar que as máquinas que a gente vai ver hoje são muito, mas muito engenhosas no jeito que elas manipulam a energia. E é aí que a gente chega nas máquinas térmicas. O motor do carro, a usina de energia, todos eles seguem um ciclo bem simples, de 3 passos. Pensa só. Primeiro, eles pegam calor de uma fonte quente. Segundo, usam esse calor para fazer alguma coisa, para realizar trabalho. E terceiro, isso é inevitável, eles jogam fora uma parte desse calor para um lugar mais frio. Guardem bem esse ciclo, porque ele é a base de tudo. Ok, beleza. Agora que a gente já entendeu o que é uma máquina térmica, vamos dar uma olhada nas regras do jogo, né? Nas leis que mandam em tudo isso. Porque assim, essas máquinas não funcionam por mágica, de jeito nenhum. Elas seguem um conjunto de leis da física super rígidas que são ditadas pela termodinâmica. E aqui está ela, a termodinâmica. Basicamente, ela é a ciência da energia e da entropia. É ela que explica como a energia se move, como ela se transforma e, o mais importante de tudo, quais são os limites para tudo isso acontecer. Mas onde que a gente vê isso na prática? A resposta é em praticamente tudo. Sério, desde o motor do carro até o foguete que vai para o espaço. Da geladeira da nossa casa até sistemas de suporte à vida, órgãos artificiais, é impressionante. E olha só, tem as energias do futuro, tipo solar, eólica, tudo isso é desenvolvido com base nesses mesmos princípios. É uma ciência simplesmente fundamental para o mundo de hoje. Então, para a gente poder estudar a termodinâmica, os cientistas criaram os termos básicos. O primeiro deles é sistema. Pensa no sistema como nosso objeto de estudo, aquilo que a gente está analisando. Pode ser o gás dentro de um pistão de motor ou até uma refinaria inteira. E tudo que está fora desse sistema, a gente chama de vizinhança. Simples assim. Agora, é importante a gente diferenciar os tipos de sistema. Existe o sistema fechado. Nele, a matéria não entra e nem sai. Imagina uma panela de pressão daquelas bem vedadas, sabe? É isso. Já no sistema aberto, que a gente também chama de volume de controle, a matéria pode entrar e sair livremente. Pensa na água passando pela turbina de uma hidrelétrica. A grande maioria dos motores que a gente conhece, na verdade, são sistemas abertos. Beleza? E o que é o estado de um sistema? Gosto de pensar que é como tirar uma foto dele num instante específico. Essa foto é descrita pelas propriedades que a gente consegue medir. Qual a temperatura? E a pressão? E o volume? Esses dados, juntos, definem o estado daquele sistema naquele momento. Certo. E quando o estado de um sistema muda? Por exemplo, a gente esquenta o gás num cilindro e a pressão dele sobe. Essa mudança, essa transformação, a gente chama de processo. O processo nada mais é do que a jornada de um estado até outro. Ok, com esses conceitos básicos na cabeça, a gente está pronto para mergulhar no coração da termodinâmica, as suas duas leis fundamentais. E olha, essas não são sugestões, são regras, regras inquebráveis que governam absolutamente toda a transformação de energia no universo inteiro. A primeira lei talvez seja a mais famosa de todas, aquela que a gente ouve na escola, a lei da conservação da energia. O que ela diz é bem direto. A energia no universo não pode ser criada e nem destruída. Ela só pode ser transformada. Pensa assim, a energia química da gasolina se transforma em energia mecânica que move o carro. Ela não some, ela só muda de forma. É o famoso nada se perde, tudo se transforma. Só que aí surge uma pergunta que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Se a energia só se conserva, por que certas coisas só acontecem numa direção? Por exemplo, uma xícara de café quente sempre esfria, certo? Mas a gente nunca viu uma xícara de café fria ficar quente sozinha, do nada. A primeira lei não consegue explicar isso. Tá faltando alguma coisa.
Tá faltando outra regra. E essa regra que faltava é a segunda lei da termodinâmica. Existe uma formulação dela, o tal do enunciado de Kelvin Planck, que parece super complicado à primeira vista, mas a ideia por trás desse texto todo é revolucionária. Ela basicamente coloca um limite, uma barreira fundamental para a conversão de energia. Traduzindo isso pra gente, o ponto central é o seguinte: a segunda lei nos diz, com todas as letras, que a perfeição é impossível, não dá. Nunca vai ser possível construir um motor que pegue 100% do calor e transforme em trabalho útil. Sempre vai ter uma energia que se perde no meio do caminho, que é rejeitada. É uma lei da natureza. Ponto final. E o conceito-chave por trás dessa segunda lei tem um nome: entropia. A melhor forma de pensar nela é como uma medida da desordem. Imagina um quarto todo arrumadinho. Se a gente não fizer nada, com o tempo, a tendência é ele ficar bagunçado, né? A energia funciona de um jeito parecido. Em qualquer processo que acontece no mundo real, a entropia, ou seja, a desordem total do universo, sempre aumenta. A energia que a gente pode usar para fazer as coisas está sempre se espalhando, se tornando menos organizada, menos disponível. É como se o universo estivesse numa marcha inevitável em direção a uma bagunça cada vez maior. Ok, se 100% de eficiência é impossível, então qual é o máximo que a gente consegue chegar? Existe um limite teórico? Essa pergunta foi o que deu início à busca pelo motor perfeito, um conceito ideal que serviria de régua, de referência para tudo. E a resposta para essa pergunta veio lá em 1824 com um engenheiro francês chamado Sadi Carnot. O interessante é que ele não chegou a construir esse motor, ele o imaginou. Ele criou na teoria um ciclo perfeito, totalmente reversível, que seria o máximo de eficiência que qualquer motor térmico poderia um dia alcançar. Esse tal de ciclo de Carnot é feito de 4 etapas, todas perfeitamente teóricas e reversíveis. De forma bem resumida, são 2 momentos em que a temperatura fica constante, com calor entrando e saindo, e outros 2 momentos sem troca de calor, onde a temperatura sobe e desce. É esse ciclo ideal, essa receita de bolo perfeita, que serve de parâmetro para a gente medir a eficiência de todos os motores que existem no mundo real. E aí a gente chega na conclusão mais genial do trabalho do Carnot. A eficiência máxima de um motor não depende do material, não depende do combustível, não depende de nada disso. Depende de uma única coisa: a diferença de temperatura entre a parte quente e a parte fria do motor. Simples assim. Quanto maior for essa diferença, maior eficiência que a gente pode, teoricamente, conseguir. Beleza, agora vamos dar um salto no tempo, de volta para os nossos dias, porque esses princípios descobertos há quase 200 anos são mais importantes do que nunca para a gente encarar os desafios de energia que a gente tem hoje e os que vêm por aí. Pensa só, todas as nossas apostas para um futuro com energia limpa, energia solar, geotérmica, eólica, células de combustível, tudo isso depende, no fundo, da termodinâmica. É essa ciência que dá as ferramentas para a gente criar sistemas mais eficientes que capturem e convertam essas fontes de energia da melhor forma possível. É uma luta constante para diminuir aquele desperdício que a segunda lei diz que é inevitável. E tudo isso nos leva a uma pergunta final para a gente ficar pensando. Se a gente sabe que, pela segunda lei, a desordem sempre aumenta e que uma parte da energia vai ser sempre perdida, o desafio é gigantesco, né? Como é que a gente pode, jogando com essas regras do universo, inovar e construir um futuro de energia que seja realmente sustentável? A resposta, muito provavelmente, não é tentar quebrar essas leis, porque isso é impossível, mas sim entendê-las muito bem para poder usá-las do jeito mais inteligente que a gente conseguir.